Olá, eu sou a Dana Farias e eu tô aqui para falar sobre 10 personalidades negras e brasileiras com histórias muito inspiradoras. Pessoas que enfrentaram várias adversidades, cada uma em seu contexto histórico. Vamos começar pelo final do século XIX e vir até os dias atuais. Cada personagem terá sua história contada e através dela será possível compreender melhor como se davam diversas questões sociais, raciais e políticas aqui no país. Então puxa uma cadeira, prepara sua pipoca e vem comigo nessa viagem no tempo. Você sabe quem foi a primeira mulher brasileira a escrever um romance? Então fica comigo para saber. Maria Firmina dos Reis foi uma escritora, educadora e ativista negra brasileira. Ela nasceu em 1825 em São Luís e é considerada a primeira mulher a escrever um romance no país. Maria Firmina teve uma infância humilde, mas teve acesso à educação que era incomum para mulheres naquela época e ainda mais incomum para mulheres negras, pois estávamos ainda no tempo da escravidão. Ela estudou em escolas públicas e posteriormente se tornou professora em São Luís, onde fundou uma escola para meninas. Sua carreira literária começou com a publicação de poesias e contos em jornais locais. E em 1859, ela publicou o romance Úrsula, considerado o primeiro romance abolicionista escrito por uma mulher no Brasil. O livro aborda questões como racismo, escravidão e a opressão sofrida pelas mulheres daqueles tempos. A obra de Maria Firmina dos Reis foi inovadora porque ela trouxe à tona temas sociais e raciais, desafiando as convenções literárias da época. Ela também usava a escrita como forma de protesto e conscientização, denunciando as injustiças e as desigualdades da sociedade brasileira do século XIX. Além de Úrsula, ela também publicou outros romances como Gupeva e A Escrava, além de escrever diversas poesias e artigos para jornais. No entanto, apesar de sua enorme contribuição literária, Maria Firmina dos Reis morreu aos 92 anos, pobre e esquecida. E foi só no final do século XX que o seu trabalho foi redescoberto e a sua importância como pioneira da literatura negra, feminina e abolicionista foi reconhecida. Agora vamos falar sobre o advogado abolicionista que libertou mais de 500 escravizados, Luiz Gama. Nascido em Salvador em 1830, ele era filho de Luísa Maim, africana livre vinda da Costa do Marfim, e de um pai branco português. Sua mãe foi uma revolucionária em favor da abolição da escravatura e acabou tendo que fugir para o Rio de Janeiro por causa da repressão instalada na Bahia depois da Sabinada. Abrindo um parênteses, Sabinada foi uma revolta em defesa da formação de uma província baiana. Essa revolta não tinha como objetivo abolir a escravatura, porém não recusou a participação de escravizados no campo de batalha. Voltando, Luísa, sua mãe, teve que fugir deixando seu filho aos cuidados do pai. E apesar de Luiz ter nascido livre, seu pai o vendeu como escravo quando ele tinha 10 anos para quitar dívidas de jogo. Sua venda como escravo era ilegal naquela época, mas mesmo assim ele foi vendido e levado para o Rio de Janeiro e lá permaneceu por pouco tempo, pois foi revendido e levado para São Paulo. Em 1847, Luiz teve contato com o estudante de direito Antônio Rodrigues, que se hospedou na casa do seu senhor e o ensinou a ler e a escrever. Depois de ser alfabetizado, ele começou a buscar provas para adquirir a sua liberdade. Até hoje, não se sabe quais os argumentos ele utilizou para conseguir a liberdade, mas ele conseguiu. Após ser liberto, ele começou a trabalhar na Guarda Municipal e logo após se casou. Depois foi contratado como escrivão na Secretaria de Polícia de São Paulo e conheceu Francisco, um conselheiro e professor de direito. Tendo contato com ele, Gama começou a ler livros de direito e logo se apaixonou pelo assunto. Até que um dia, ele tentou se matricular na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Porém, os alunos da faculdade se manifestaram contra sua entrada
impossibilitando a matrícula. A partir desse momento, Luiz começou a estudar por conta própria, participando das aulas como um ouvinte e se tornou um rábula. Mas o que é um rábula? Rábula é uma pessoa que atua como advogado, mas não tem formação acadêmica. Após começar a defender casos de escravizados, Gama foi demitido do cargo da Secretaria de Polícia e começou a atuar apenas como rábula e jornalista. Foi um dos maiores jornalistas da cidade de São Paulo e atuou em diversos jornais: Radical Paulistano, Diabo Coxo, Cabrião, Polichinelo e Correio Paulista, publicando artigos e atuando também como tipógrafo. Ele fazia uso da sua escrita para defender o abolicionismo e suas posições políticas. Porém, a sua principal atuação no movimento abolicionista foi através do seu trabalho como rábula. Acredita-se que ele tenha libertado cerca de 500 pessoas escravizadas ilegalmente. Mesmo com a saúde já debilitada pelo diabetes, ele saía carregado em uma maca para poder advogar para os seus clientes. Faleceu em 1882, aos 52 anos, devido a complicações da doença. Infelizmente, partiu 6 anos antes da abolição da escravatura pela qual tanto lutou em vida. Lima Barreto foi um importante escritor brasileiro nascido em 1881, no Rio de Janeiro. Ele fez parte de um movimento chamado de pré-modernista. Mas que movimento é esse? Movimento pré-modernista significa que veio antes do modernismo. Foi praticamente um ensaio ao movimento modernista. No movimento pré-modernista, os autores começaram a falar sobre problemas sociais, econômicos e política. Outros autores que também fizeram parte desse movimento foram Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Graça Aranha, Simões Lopes Neto, entre outros. Lima Barreto foi filho de um tipógrafo e uma professora primária que faleceu de tuberculose quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Vindo dessa família humilde, ele tinha um padrinho muito abastado, o Visconde de Ouro Preto, que proporcionou a Lima a possibilidade de frequentar o Colégio Pedro II e depois a Escola Politécnica, onde cursou engenharia. Mas ele não chegou a concluir o curso, pois o seu pai ficou muito doente e ele, como filho mais velho, ficou responsável pelo sustento da família. Aos 22 anos, ele conseguiu passar num concurso e começou a trabalhar na Secretaria da Guerra. Nessa mesma época, ele começou a se dedicar aos seus escritos literários. Aos 24 anos, foi jornalista no Correio da Manhã e, aos 26, lançou sua própria revista chamada Floreal. 2 anos depois, em 1909, ele teve seu primeiro romance editado em Portugal chamado Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Em 1911, o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma foi publicado no Jornal do Comércio em forma de folhetim. Em 1914, Lima Barreto foi internado em um hospital psiquiátrico pela primeira vez. Desde os 25 anos, ele já apresentava sérios problemas de saúde e agora, aos 33, apresentou depressão e neurastenia, que era proveniente do uso excessivo de álcool. Depois de ficar 2 meses internado, ele escreveu o livro Diário de um Hospício e um romance inacabado chamado Cemitério dos Vivos, que teve trechos publicados em periódicos em 1921, mesmo ano em que ele apresentou a sua 3ª candidatura à Academia Brasileira de Letras. Nas outras 2 tentativas ele foi recusado e na 3ª, o próprio escritor desistiu antes das eleições. Desde o início da sua carreira como escritor, Lima foi marginalizado por ser negro e por ter uma posição combativa, batendo de frente com os poderosos. Ele foi um crítico social ativo, abordando questões como racismo, desigualdade social, corrupção e as contradições da sociedade brasileira em suas obras. Aos 41 anos e uma saúde extremamente debilitada, Lima Barreto faleceu de um colapso cardíaco em novembro de 1922. Maria nasceu na Bahia em 1884 e é reconhecida como a primeira médica negra registrada na história do Brasil. Filha de José Pereira Teixeira, um médico branco que, apesar de pobre, era muito respeitado na cidade, e Josefina Luiza Palma, uma mulher negra dona de casa. Aos 13 anos,
Maria Odília desafiou as normas da época ao deixar sua cidade e se matricular no ginásio da Bahia, destinado às elites brancas. Após formar-se bacharel em Ciências e Letras, ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia em 1904, seguindo os passos do pai e do irmão mais velho. Ela foi a única mulher entre os 48 alunos da sua turma de medicina em 1909. Em sua tese, ela falou sobre cirrose, um tema incomum para mulheres na época. Após a formatura, retornou à Cachoeira, onde começou a atuar como médica. Mas em 1914, ela retornou a Salvador, pois foi convidada a dar aulas na Faculdade de Medicina da Bahia, se tornando também a primeira mulher negra a lecionar numa faculdade de medicina. Porém, ela ficou por lá apenas 3 anos, pois teve que voltar para a cidade natal para cuidar do seu pai, que estava gravemente doente. E foi lá que ela conheceu Eusínio Lavigne, seu futuro marido, que era advogado de Ilhéus, no sul da Bahia. Depois de casada, Maria largou a medicina para se dedicar à família, e Eusínio, seu esposo, entrou para a política, tornando-se intendente de Ilhéus. Maria Odília, mesmo como primeira-dama, seguia enfrentando a indiferença e o racismo da população da cidade no interior da Bahia. Mais tarde, ela se mudou para Salvador com seu marido e filhos. Ela faleceu em 1970, aos 86 anos, deixando um legado familiar na medicina. Juliano Moreira nasceu em 1873 e foi um médico psiquiatra negro brasileiro, além de ser uma figura importante na história da psiquiatria no Brasil. O trabalho dele teve um papel fundamental no desenvolvimento da psiquiatria no país. Ele praticamente revolucionou o tratamento de doenças mentais. Nascido em Salvador, Bahia, Juliano estudou medicina aqui no país e também na Europa, onde teve contatos com novas ideias e métodos na área da psiquiatria. Ao voltar para o Brasil, ele foi fundamental na reforma do sistema de saúde mental do país. Em 1903, Juliano Moreira foi nomeado diretor do Hospício Nacional de Alienados no Rio de Janeiro, onde fez mudanças no tratamento de pacientes com doenças mentais. Ele também se destacou na luta contra o racismo e na defesa dos direitos de pessoas negras. Ele foi o primeiro brasileiro negro a se formar em medicina e dedicou parte da sua carreira a combater teorias pseudocientíficas que tentavam justificar a inferioridade racial. Juliano Moreira faleceu em 1933, mas seu legado na psiquiatria e no ativismo pela igualdade racial continua a ser reconhecido no Brasil. Ele é lembrado como uma figura importante na história da medicina brasileira e um defensor na abordagem científica e humanitária no tratamento de doenças mentais. Nascido em Florianópolis, Santa Catarina em 1901, veio de uma família pobre e foi criada apenas pela mãe, Catarina de Barros. Ela trabalhava como lavadeira e perdeu seu esposo quando Antonieta ainda era uma criança. Antonieta aprendeu a ler aos 5 anos e aos 17 entrou na escola normal, que hoje chamamos de ensino médio. Foi a primeira em sua família a completar o ciclo escolar. Em 1922, aos 21 anos, fundou o curso particular Antonieta de Barros, focado em alfabetização, e o dirigiu até o dia da sua morte. Além disso, fundou e dirigiu o jornal A Semana, em Florianópolis. Começou a ficar conhecida por seus periódicos que abordavam temas como desmandos políticos, preconceito racial, educação, emancipação feminina e problemas sociais. Além de ser jornalista e professora, Antonieta foi pioneira em várias frentes na política brasileira. Ela se tornou a primeira deputada estadual negra do Brasil e também a primeira mulher a ocupar esse cargo no Parlamento de Santa Catarina, além de ter sido a primeira representante feminina negra no poder legislativo na América Latina inteira. Na eleição de 1934, que foi a primeira eleição em que as mulheres puderam votar e ser votadas, Antonieta concorreu e conseguiu se eleger logo na primeira tentativa pelo Partido Liberal Catarinense. Durante seu mandato, ela defendeu os direitos das mulheres,
a educação e as questões raciais e sociais. Ela faleceu em março de 1952, aos 50 anos de complicações do diabetes. Carolina Maria de Jesus foi uma escritora brasileira que ganhou destaque por seu livro Quarto de Despejo Diário de uma Favelada. Nascida em 14 de março de 1914, em Sacramento, Minas Gerais, Carolina viveu uma vida marcada pela pobreza. Carolina era neta de ex-escravizados e filha de pais analfabetos, mas ela conseguiu estudar até a segunda série do ensino fundamental e, apesar de pouco tempo na escola, logo desenvolveu o gosto pela leitura e pela escrita. Em 1947, mudou-se para a favela do Canindé, em São Paulo, onde nasceram seus 3 filhos. Durante a noite, trabalhava como catadora de papel e, nesse trabalho, recolhia muitos livros e revistas que serviam como material de leitura no seu dia a dia. Apaixonada por ler e escrever, ela estava sempre registrando as suas experiências e observações em pequenos diários. Com o sonho de se tornar uma grande escritora um dia, ela passou a levar alguns de seus poemas aos jornais locais pedindo para que fossem publicados. Em 1941, o poema que ela escreveu em louvor a Getúlio Vargas foi publicado no jornal Folha da Manhã, ao lado de uma foto sua. Motivada, Carolina continuou levando seus escritos ao jornal e foi apelidada de A Poetisa Negra, e começou a ficar cada vez mais conhecida pelo público. Seu talento como escritora começou a ganhar reconhecimento em 1958, quando foi descoberta pelo jornalista Aldário Dantas. E a partir daí, teve a oportunidade de publicar seu primeiro livro, Quarto de Despejo, em 1960. A obra, baseada em seus diários, revelava a dura realidade da vida na favela, abordando temas como a pobreza, o racismo e a desigualdade social. O livro tornou-se um sucesso internacional, sendo traduzido para diversos idiomas e vendendo milhares de cópias. Nesse mesmo ano, ela recebeu homenagens da Academia Paulista de Letras e da Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo. E no ano seguinte, recebeu um título honorífico da Ordem Caballero del Tornillo, na Argentina. Com todo esse sucesso, ela conseguiu deixar a favela e comprou uma casa no Alto do Santana. Ela publicou outros livros como Casa de Alvenaria, Pedaços da Fome e Provérbios, além de ter gravado um disco com suas composições autorais, mas não obteve a mesma repercussão do primeiro trabalho. Carolina faleceu em 1977, devido a uma insuficiência respiratória aos 62 anos de idade. Ela vivia em um sítio no bairro de Parelheiros, em São Paulo, onde se manteve escrevendo até a morte, porém já havia sido esquecida pelo mercado editorial. Apesar da sua partida, o impacto de sua obra e a representatividade na literatura brasileira permanecem relevantes até os dias atuais. Mercedes foi uma renomada bailarina e coreógrafa brasileira. Foi também a primeira mulher negra a ser integrante do corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Além de ter sido a precursora da dança afro no país, pegando inspiração das danças feitas nos terreiros de candomblé. Nascida em 1921, em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, mudou para a capital com sua mãe ainda jovem. Ela começou a dedicar-se à dança em 1945, frequentando a escola de dança de Eros Volúcia e depois a escola de balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 1948, tornou-se a primeira bailarina negra a integrar o corpo de baile do Teatro Municipal, mas mesmo assim, ela por inúmeras vezes sentia-se excluída do grupo, sendo discriminada pela cor da sua pele. Foi nesse momento que ela passou a participar paralelamente do Teatro Experimental do Negro, ao lado de figuras como Abdias do Nascimento e Ruth de Souza. Nos anos 50, ganhou uma bolsa de estudos nos Estados Unidos com Catherine Durham. Inspirada por tudo que conheceu por lá, ao voltar para o Brasil, fundou seu próprio grupo de dança, o Balé Folclórico Mercedes Batista, dedicado à formação de bailarinos negros em 1953.
Na década de 60, ela firmou parceria com a Escola Acadêmicos de Salgueiro, criando uma comissão de frente com passo marcado, usando elementos da dança clássica misturados com a dança afro. Foi o início de uma parceria de sucesso no universo carnavalesco. Mercedes dedicou-se ao ensino nas décadas seguintes, lecionando no Brasil e nos Estados Unidos. Em 1980, o balé folclórico foi retomado com sucesso, apresentando espetáculos memoráveis, e em 1982 a bailarina se aposentou pelo Teatro Municipal. Nos anos 90, ela recebeu homenagens de escolas de samba e cerimônias públicas. Em 2000, foi reconhecida na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e em 2006, um documentário intitulado Balé Pé no Chão, a dança afro de Mercedes Batista, foi lançado em sua homenagem. Ela faleceu em agosto de 2014, aos 93 anos. Oliveira Silveira nasceu em agosto de 1941 em Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. Foi morar em Porto Alegre aos 18 anos e começou sua carreira literária publicando Germinou Poemas em 1962, enquanto ainda estudava no Colégio Estadual Júlio de Castilhos. Mais tarde, cursou letras, português e francês na URGS e seguiu sua carreira como professor de português e literatura. Ele conta com mais de 10 livros publicados, diversas participações em coletâneas literárias, periódicos, artigos, reportagens para jornais e revistas, além de contos, crônicas, ensaios em obras coletivas, alguns exercícios em texto teatral e música. Além da sua contribuição literária, Silveira foi um importante ativista cultural e defensor da causa negra. Em 1971, Oliveira, juntamente com outros universitários negros, criou o grupo Palmares. Ele foi a principal liderança do grupo, que teve influências do Teatro Experimental do Negro, Movimento Francês Negritude, Panafricanismo e Movimento Negro dos Estados Unidos. O grupo buscava promover estudos sobre a história e cultura negra. Já no primeiro encontro do grupo, surgiu a ideia de criar um dia para celebrar a cultura negra, resultando no primeiro Congresso Nacional de Cultura Negra. Durante o congresso, propuseram o Dia Nacional da Consciência Negra, escolhendo o dia 20 de novembro em homenagem a Zumbi dos Palmares, líder quilombola do Quilombo de Palmares. Essa comemoração foi implantada no Brasil pelo Grupo Palmares em 1971, tornando-se o Dia Nacional da Consciência Negra em 1978, proposta pelo Movimento Negro Unificado contra a discriminação racial. Oliveira Silveira faleceu em 2009, aos 67 anos, vítima de câncer, deixando um legado literário significativo. Em 2021, foi celebrada a criação do Instituto Oliveira Silveira, que terá como foco a realização de ações educativas para preservar, conservar, afirmar e conscientizar sobre a importância do legado apresentado por Oliveira Silveira. Abdias do Nascimento nasceu em 1914 na cidade de Franca, São Paulo. Foi um multiartista, intelectual, ativista e político brasileiro. Após enfrentar adversidades na infância, conquistou formação técnica em contabilidade aos 14 anos e depois se formou como economista na Universidade do Rio de Janeiro. Participou ativamente na luta contra a discriminação racial na Frente Negra Brasileira, o primeiro partido político negro do Brasil, e organizou o Congresso Afro-Campineiro. Ele foi preso por protestar contra a ditadura de Getúlio Vargas e, durante a sua prisão, fundou o Teatro de Sentenciado e um jornal. Tudo isso dentro do Carandiru. Já em liberdade, em 1941, Abdias do Nascimento, junto com seu grupo artístico Santa Irmandad Orquídea, assistiu a uma peça onde um ator branco peruano fazia blackface representando um personagem negro. Essa prática era comum, onde os autores geralmente escreviam personagens negros que eram contracenados por pessoas brancas com o rosto pintado de preto. Essas peças eram feitas por um público de maioria branca, colocando esses personagens negros em papéis estereotipados e muitas vezes pejorativos.
Após esse acontecimento, ele fundou o Teatro Experimental do Negro em 1944, com o objetivo de criar um teatro que protagonizasse a figura negra e confrontasse esses estereótipos. Após ser exilado durante a ditadura militar, representou a América Latina em eventos internacionais produzindo obras de arte visual. Ao voltar ao Brasil em 1978, fundou o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros. Já em 1983, foi eleito deputado federal e defendeu medidas contra o apartheid, contribuindo para a criação da Fundação Cultural Palmares e do Dia da Consciência Negra. Mais tarde, tornou-se senador. Ele foi reconhecido internacionalmente e recebeu prêmios da Unesco e da ONU por sua atuação em direitos humanos. Faleceu em 2011, aos 97 anos, após uma vida dedicada à luta pelos direitos civis e humanos da população negra brasileira.